Carta visionária. Se pouco ou nada for feito para salvar o nosso planeta, este documento poderá ser o texto de um desabafo que alguém irá escrever lá pelos anos de 2080. Ficaria assim: ano 2080. Acabo de completar 60 anos, mas a minha aparência é de alguém de 90 anos. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Hoje, por exemplo, eu sou uma das pessoas mais idosas dessa sociedade, embora tenha só 60 anos. Creio que ainda o que me resta de vida seja alguns poucos meses. Recordo quando eu tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham lindos jardins. Eu poderia desfrutar de um banho de aproximadamente 1 hora. Agora, usamos toalhas e azeite mineral para limpar a pele. Antes, as mulheres ostentavam lindas madeixas. Agora, elas raspam a cabeça para poder mantê-la limpa sem água. Naquele tempo, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos simplesmente não acreditam que utilizássemos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios para cuidar da água, mas ninguém dava atenção. Pensávamos que a água jamais pudesse faltar um dia. Agora, todos os rios, barragens, lagos, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Hoje vivemos ilhados por infindáveis desertos, que constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, infecções da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria, de um modo geral, está paralisada e, como consequência, o desemprego é dramático. As fábricas dessalinadoras são as principais fontes de emprego e pagam os seus funcionários com água potável ao invés de dinheiro em espécie. Os assaltos por um galão de água são constantes nas ruas desertas. E a comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era de 8 copos por dia para uma pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que, aliás, aumenta consideravelmente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como as do século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais, por falta de água. A aparência da população é simplesmente horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele causadas pelos raios ultravioletas, que não tem mais a capa de ozônio para filtrá-los na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos tem a aparência de 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível para reverter esse quadro. Não tem como fabricar água. O oxigênio também está degradado devido à falta de árvores. Isso acaba diminuindo o coeficiente intelectual da nova geração. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos e, como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo nos cobra pelo ar que respiramos e que é gerado por gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não é de boa qualidade, mas dá para se respirar. E quem não pode pagar é sumariamente retirado das zonas ventiladas. A idade média das pessoas de hoje é de apenas 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com seus respectivos rios, que, aliás, são fortemente vigiados pelo exército. A água tornou-se um bem preciosíssimo e cobiçado mais que o ouro ou o diamante. Aqui não existem árvores, porque quase nunca chove. E quando ocorre alguma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram fortemente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX.
Fomos advertidos que era necessário cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Hoje, minha filha me pede para lhe falar da minha infância. Então eu lhe falo das chuvas, das flores, dos bosques, das matas, dos rios, dos banhos de cachoeira, das pescarias. Podíamos beber quanta água quiséssemos, o quanto éramos saudáveis. Aí ela me pergunta: papai, por que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta, que embarga a minha voz. Pois tenho a minha parcela de culpa, porque pertenço àquela geração que acabou destruindo o meio ambiente e ignorando a tantos alertas. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Falando sinceramente, acho que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição chegou a um ponto insuportável. Como gostaria de voltar atrás, se isso fosse possível, e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso, enquanto ainda possa ser possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra.